Bom dia, então. Hoje, dia 19 de maio de 2019, nós estamos estudando as obras da carne e o fruto do Espírito. Porém, na semana passada, umas 3 semanas atrás aí, rolou uma dúvida, porque eu fiz uma afirmativa em cima. Nós estamos estudando o fruto do Espírito na sua característica do domínio próprio. E o Senhor fala através de Paulo na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. A característica da geração pré-tribulacional, os últimos dias da igreja. Porque quando você lê nas Escrituras os últimos dias, você tem que olhar se são os últimos dias da igreja ou se são os últimos dias de Israel. Por exemplo, lá em Joel 2, em Joel capítulo 2, existe também essa expressão, mas é Joel a nós. Existe também essa expressão. Porém, aqui nós estamos falando dos últimos dias de Israel. Acontecerá que derramarei do meu espírito nesses últimos dias. Aqui são os últimos dias de Israel. Já que em Timóteo, 2 Timóteo 3:1, está falando dos últimos dias da igreja. E a igreja, após o seu arrebatamento, começa a tribulação. Então é a geração, a última geração que convive com a igreja, prestes a entrar na tribulação. E Timóteo aqui, Paulo está dizendo a Timóteo que nos últimos dias vão vir tempos difíceis. Está difícil. Como diz o seu irmão, é muito difícil. O Geraldo Magela também fala, é muito difícil. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, olha a característica da geração pré-tribulacional, a última geração da igreja, inclusive dentro da igreja. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, gosta da ostentação, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, leia-se fake news, sem domínio de si, grifo, ingratos, irreverentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negam-lhe entretanto o poder. Foge também desse. Então, bom dia. A última geração que convive com a igreja, bom dia, a geração pré-tribulacional, é uma geração que tem essas características que estão aqui em 2 Timóteo. Uma delas é que eles não têm domínio de si. Eles são acrates. E a característica do fruto do Espírito que nós estamos estudando por esses dias é exatamente a encratia, ou a cratia, ou o governo de si mesmo, ou o domínio próprio, ou o autocontrole. Então, essa última, porque o Paulo fala nos últimos dias da igreja, a igreja vai conviver com uma geração que está descontrolada, entendeu? É uma geração descontrolada, igual diz na música lá, ela está descontrolada, é uma geração descontrolada, é uma geração sem controle. E ao abordarmos esse tema, eu fiz aqui algumas afirmações a respeito da forma como Deus vai tratar
essa geração pré-tribulacional e tribulacional, e o nosso pastor achou por bem que fosse trazida uma fundamentação escriturística para aquilo que foi dado. Eu não sei se hoje nós vamos ter tempo, porque eu trouxe aqui 10 páginas, 5 folhas, 10 páginas, porque tem muita coisa que eu falo aqui, que eu falo porque o Senhor me deu o privilégio de poder ter um entendimento fluido das Escrituras. Então, existem entendimentos aos quais se chega após o Espírito Santo trazer a sua mente e conjugar ensinos que estão em Apocalipse, em Lucas, com Timóteo, com Crônicas. Então, quando você se familiariza com as Escrituras, quando você se torna íntimo das Escrituras, você faz estudos não apenas sistemáticos de doutrinas, como o pecado, a salvação, Cristo, as últimas coisas, a igreja, mas também você faz estudos em livros, Timóteo, Apocalipse, igual a gente já fez com alguns aqui, Daniel, mas também em assuntos, conforme dentro dos seus contextos. A Lula é testemunha. Quando eu estou elaborando o estudo, a mão não acompanha a mente. Flui tanto, o Espírito Santo concatena, traz à baila tantos assuntos, tantos versículos. O Zé Pedro hoje está dando falta dele. É no sítio. Hã? É no sítio. Aonde? No sítio. Sítio? Do Pica-Pau Amarelo? Não, Que eu estranhei que normalmente ele chega um pouquinho antes. ele foi pro sítio. Ele está lá conversando com a dona Benta. Desde quarta-feira. E quando eu chego a fazer algumas afirmativas aqui, é porque já existe um entendimento que é trazido pela doutrina conforme ela está apresentada em todas as Escrituras. Aí se o pastor fala assim, então você me mostra onde é que está, aí é necessário se elaborar um estudo, por isso que eu peço que tenha paciência, é necessário você vir trazendo o alicerçamento, fazer uma preparação de como Deus organiza aquele entendimento, aquela doutrina, para que quando chegarmos aos versículos propriamente ditos, a gente já tem uma base comum. A gente já tem assentado alguns elementos que são necessários para que a gente possa raciocinar, pensar com Deus. Resumindo isso que eu estou falando, tudo que eu estou falando aqui, substitui pelo que o pastor geral fala assim, que é pensar com Deus. A gente tem que pensar com Deus. Se o pastor Geraldo, Zé Pedro, eu ou qualquer ensinador das Escrituras fala alguma coisa ou traz alguma coisa que não seja de acordo com aquilo que o Espírito Santo conduziu, você está correndo um risco de perder um pedacinho da árvore. A palavra é muito séria com relação a essa questão do respeito às Escrituras, do respeito àquilo que Deus está revelado, de não distorcer. Então a gente tem que pensar com Deus. Então o que eu vou trazer aqui agora é o que as Escrituras apresentam e como a gente pode ser conduzido a pensar com Deus, respeitando os seus textos, os seus contextos, os seus ensinos e as suas doutrinas. Então, eu já tenho aqui, não peguei não. Nós citamos aqui o livro da vida. Foi dito que a geração, a última, que nós lemos aqui em 2 Timóteo, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobreverão tempos difíceis, porque os homens serão assim, assim, assado. Então,
aonde nós queremos chegar mesmo é por que essa geração, a última geração a conviver com a igreja, que é a geração pré-tribulacional, que vai se tornar a geração tribulacional. Um versículo que eu posso adiantar aqui, por exemplo, é Apocalipse 3:10. O Senhor Jesus, o Senhor da igreja, ele está falando com a igreja de Filadélfia, que é a igreja boa, é a igreja que ganhou o like do Senhor, né? Só teve duas igrejas que ganharam o like, que foi a de Tiatira, foi a de Esmirna, a sofredora, e a de Filadélfia, aquela que tem o amor fraterno, né? A igreja evangelística do século XVIII, anos 1700 e alguma coisa, os grandes evangelistas que a gente já estudou, né? Quando você estuda missiologia. E aqui no 3:10 está dito o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação, está falando da tribulação, que há de vir, ainda para nós é futuro, demora mais algum tempinho, sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa expressão, os que habitam sobre a terra, é uma expressão teológica, técnica, que aparece 7 vezes em Apocalipse, Apocalipse 3:10, quase tudo de Apocalipse são 7, né? Apocalipse 3:10, Apocalipse 6:10, Apocalipse 11:30, Apocalipse 13:8, 13:14, 17:2 e 17:8, que é uma expressão teológica muito negativa, ele é muito negativo, que descreve os habitantes da terra. Ao dizer os que habitam sobre a terra, a questão aqui não é nem tanto de posição geográfica, é uma expressão teológico-técnica do livro de Apocalipse, que descreve mais uma categoria moral, que está falando da moralidade, que está falando da característica comportamental dessa geração. Assim como foi dito em Timóteo 3, os últimos dias os homens vão ser ingratos, desobedientes, coisa e tal. Na realidade, o grego, quando diz habitam a terra, ele está falando o seguinte: aquele que tem as suas raízes firmemente afixadas neste sistema satânico, no caso o mundo. Ou seja, são pessoas que estão realmente mergulhadas no sistema satânico, no sistema organizado por Satanás. As 7 vezes em que essa expressão aparece no Apocalipse, pode entender que está falando dos perdidos da tribulação. Está falando daqueles que, quando terminar a tribulação, Jesus vai chamar eles de cabra ou cabrito. Olha só, vocês que estão indo lá da minha esquerda, vocês vão lá para o fogo preparado para o diabo e seus anjos. É a turma que não foi salva, não vai ser salva, que vai adorar. Por exemplo, em Apocalipse 3:10 fala que a tribulação é para eles. Eu falo assim, falando para a igreja de Filadélfia: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, estou falando da tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, a tribulação é para eles. Que a tribulação, na realidade, Deus está matando pelo menos 3 coelhos com uma cajadada só. Ele está acertando as contas dele com Israel. É o tempo de angústia de Jacó, como diz lá em Jeremias 30, se não me engano. É quando ele acerta as contas dele com o sistema religioso cristão, é Apocalipse 17 e 18, que é a Babilônia, que já vem vindo já há milênios, e é quando ele acerta as contas dele com aqueles que, como é que diz um texto teimoso?
não deram crédito à verdade. É a chamada operação do erro. Está aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é um texto que vira e mexe, a gente volta nele. É por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Então Deus, com a tribulação, ela tem 3 destinatários. A cristandade apóstata, primariamente Israel, que é um tempo de angústia de Israel, para conduzi-los à salvação ao longo dos 7 últimos anos, dos 490, que ele separou para esse propósito, conforme Daniel 9, 24 a 27, e também é um tempo em que ele vai experimentar, ele vai perazar aqueles que têm as suas raízes firmemente afixadas nesse sistema satânico. Então, o nosso objetivo lá no final dessa preleção é mostrar que esse grupo de pessoas, essas pessoas da tribulação, elas têm uma distinção excepcional. Elas são distintas por Deus, elas são feitas da parte de Deus como uma exceção dentro da forma normal de Deus operar a salvação. Mas para a gente chegar lá, porque se eu falo assim na lata, pá, aí até o pastor assusta, igual assustou 2 domingos atrás. Então a gente precisa fazer uma preparação para nós sabermos por que os nomes deles não estão escritos no livro da vida. Sim. Pelo que eu estou entendendo, eu acho que... Nem começamos o assunto ainda. Não, eu sei. Mas é que você está querendo construir uma ideia de convencimento em 10 páginas, como você falou. Mas eu acho que a pergunta não era essa específica. Eu creio que sim. O questionamento não era esse especificamente, não precisa convencer de que está certa a afirmação. A pergunta era simplesmente assim, porque, por exemplo, você acabou de ler Apocalipse 3:10, citando a igreja de Filadélfia. Inclusive, nesse mesmo texto que você citou, o Espírito Santo diz que vou te poupar. Sim, a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, vou te poupar. Mas ele não fala que os que não vão ser poupados é porque já estão fora do livro. É porque na mesma aula, não sei se você se recorda, alguns minutos antes você tinha dito que todo mundo que nasce, aquele versículo, sim, que já nasce com um livro, com o nome no livro da Bíblia, sim, né? Porque aí depois isso vai ser explicado ao longo. Que depois que rejeita esse nome é riscado, sim, não é? Vou riscar o seu nome. Você leu esse versículo, entendeu? Não, ele leu esse versículo. Tá. Não, que vai ser tirado. Aí, logo em seguida, você fez a afirmação de que as pessoas que vão estar na tribulação, a geração, né, aquela geração... Nem tem o nome escrito. Nem tem o nome escrito. A pergunta única e exclusiva é onde está escrito isso, porque você tinha acabado de ler que todo mundo que nasce já nasce com o nome no livro dos vivos. Porque, na verdade, o da vida e dos vivos... Não, se for para falar diretamente, eu dou a lista de versículos. Mas é porque, na verdade, pelo que eu entendi, porque muita gente escuta, todo mundo fica preocupado, e a Bíblia fala também, né, lá em Mateus 24, são 7 versículos. Em Mateus 24, quando está falando da tribulação, fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Sim, porque não pode receber a marca da vida, se receber, dançou. Exatamente. Então, na tribulação, tem esse livramento aí. Então, aquela geração não é toda sem estar escrito no livro da vida. Essa afirmação ficou em contraste com isso, entendeu? Era só essa questão, não era uma... Eu sei que você preparou, a gente quer ouvir tudo que você preparou, que é importante. Tem coisa aqui que eu nem sabia, que eu aprendi essa semana. É importante, mas eu estou querendo dizer assim, para você respirar, que não era um afrontamento nesse sentido. Eu não entendi, então, qualquer pergunta. A pergunta é no sentido de que, para quem está ouvindo e não está aqui pegando todo o contexto, pensar assim, então para que evangelizar? Tem gente que está no livro e não está, vai ficar tipo presbiteriano, né? Não precisa evangelizar, porque quem está escolhido, quem não está, não está. Lá na tribulação não precisa ninguém perseverar, porque não vai adiantar.
Mas a Bíblia não fala. A Bíblia, como em todas as épocas, desde a época de Caim e Abel, tinha um que estava com Deus e um que estava sem Deus. Sempre houve um remanescente. Aí você tem que conhecer a doutrina do remanescente fiel, que é presente ao longo de toda a história. A afirmação deu a impressão que aquela geração todinha estava... Não, eu não falei a geração todinha. Não, que nem está no livro. O que eu estou falando, o que eu falei é que nos últimos dias vão vir tempos difíceis. Nós estamos estudando aqui o domínio próprio. Inclusive, uma das características da última geração da igreja, que convive com a igreja, e da tribulação, é que eles não vão ter controle nenhum. Eles vão ser pessoas completamente descontroladas, acráticas. Montou o Espírito Santo. A pergunta não existe salvação dentro da tribulação. O próprio julgamento que eu citei aqui, de um lado vão estar as ovelhas, do outro lado vão estar os cabritos. A questão é que você fez uma afirmação, eu só perguntei onde está esse versículo na Bíblia. Era só isso. Né, que falando que não é julgando a exposição, não é nada. Que a gente já está mudando o assunto propriamente que você está dando. Que é o domínio próprio. Que é o domínio próprio. Entendeu? É só naquele ponto específico que você fala sobre que não estão nem escritos no livro da vida, e são tirados. O versículo ele está em dois lugares aqui, em Apocalipse 13, 8. É bem explícito. Apocalipse 13, 8, que diz: e está falando daqueles que vão adorar a besta, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Aí a questão do termo técnico, né? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Essa era a pergunta. E isso é repetido em Apocalipse 17. É porque já estava no finalzinho, né? Era só isso. E está repetido aqui no 17. No 17:8 também. E a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, vem novamente o termo técnico-teológico, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que é e não é, mas aparecerá. Era pronto. Resolveu, continua o assunto do que você estava dando sobre. Então é isso. Era só isso. Pronto, acabou. Não, é bom, porque eu aprendi bastante aqui. O que nós queremos é que a palavra fala por si só. Sim. Entendeu? Pois não, esses dois versículos já são suficientes para mostrar. Era simplesmente, sei lá, está aqui, pronto, acabou. Que é uma geração atípica. Porque contra a palavra de Deus não tem como refutar. Só se você rejeitar a autoridade da palavra. Não podemos, por isso, o meu cuidado, depois, a gente não trazer fábulas, coisas de fora para tentar criar uma convicção. Nós temos o melhor que pode gerar convicções para nossas vidas, a palavra de Deus. Sim. E quando ela não tem como refutar. Por exemplo, eu falei, cita o versículo que você citou, pô, acabou. Vida que segue. Vamos em frente. Continua com o seu estudo inclusive, já tem um estudo para você preparar, porque você ensina um livreto aqui, né, para a gente. Eu não passo esse livreto para você. Qual que é o assunto? O mundo cósmico. Solidão cósmica. Não, Zé Pedro foi. Solidão cósmica. O Zé Pedro citou. Cósmica? O Zé Pedro citou domingo passado dele, nós vamos colocar esse livro no site. Então nós vamos. Como é que seria? Solidão? É um livro do pastor Stevens. É um livro do pastor Stevens. Solidão, eu nunca vi. É bom que você vai estudar, vai ser ótimo. Dá a impressão que é um rapaz que está. Hein? A primeira, quando você falou essa expressão, o que eu imaginei foi que o astronauta estava ligado lá na estação espacial
e aquele cordão dele arrebentou e ele saiu flutuando pelo espaço assim. Eu estou na solidão cósmica. Não, Eu estou aqui. É um vácuo, você não escuta nada. Na realidade, esses filmes, Guerra das Estrelas, coisa e tal, quando está tendo aquelas guerras, era para ser só. O motivo porque o som não propaga no vácuo. Não era para ter aquela barulhada toda que tem, não. O motivo é que o senhor José Pedro, ele citou esse livro domingo passado e eu achei interessante. Na realidade, dizem que existe um monte de livro do pastor Steven aí, que eu gostaria de ter acesso, mas o pessoal esconde. Foi muito bom. Foi muito bom ele citar o livro, então nós falamos com o Zé Pedro, que colocar disponível no nosso site. E além de colocar disponível, eu acho que como nós estávamos procurando um assunto para esse escola dominical aqui, seria. Você lembra que uma vez você me passou 2 livretinhos do Steven? Falou assim, eu gostaria que você falasse sobre esses 2 assuntos. Vai ser algo desse tipo. Isso. E cadê o livretinho? Não colocar disponível. Que eu fiquei curioso agora. Solidão cósmica. Ela acabou de dizer. No próximo vídeo passa para você. Me lembrou até aquela musiquinha, do não sei o que de mármore. É da década de 80. Mas eu queria, já que. Você entendeu a questão da pergunta do 2 vídeo passado? Sim. É onde está escrito, ok, morreu o assunto, segue a vida que segue. Não em frente. É isso aí, Apocalipse 13:8 e Apocalipse esse o nosso cuidado. Sim. Para não permitir que algum tipo de outros pensamentos entre no nosso meio e gere convicções que não estão fundamentadas. Mas quando a palavra está escrita, acabou. Amém. Vamos em frente. Mas tem um apêndice aqui, porque tem um dos versículos, esse foi você que trouxe, no dia que eu falei, que é o de Apocalipse 3:5. Eu gostaria então da permissão, só para explanar um pouquinho. É porque eu nunca tinha parado para pensar nesse versículo. O que ele quer dizer. Ô Carlos, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta sobre esses 2 versículos que você deu. Esses 2 versículos se referem só a essa geração da tribulação? Só a geração da tribulação. Hoje em dia a gente não pode pensar assim, né? Hoje todos não. são passíveis de ser salvos. E isso é uma característica da geração tribulacional. E também pode estar todo mundo aqui no nosso meio. Nós não sabemos distinguir quem é e quem não. Nós temos de continuar fazendo o nosso trabalho de evangelismo e tudo. Eu gosto muito daquela frase do pastor Marcos, que a gente tem que ir lá buscar os eleitos. Você vai lá pescar, vai vir peixe que você vai devolver para o mar, esse aqui. E como o Senhor Jesus falou, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas nós sabemos que nem todos serão salvos, como Ele sabe também. Sim, e nós não sabemos quais são os que vão ser salvos. É igual lá quando arrasta, vocês moraram em praias também, né, você sabe. Na hora que puxa a rede lá, vem muita coisa que não interessa para o pescador, sei lá. Aquelas porcariadas que vem do mar, que não gosta de nada daquilo lá. Vem lula, vem aquelas coisas melequentas do mar lá. Ele devolve aquele treco, ele está interessado no peixe. Não é? Tem muita coisa que ele devolve. Não só peixes de tamanho que ainda não está adequado, mas também outros seres lá. Quando a gente vai evangelizar, você não sabe quem que Deus vai chamar ali. E, independente da questão teológica, nós temos um imperativo, o ide. Se a gente concorda ou não concorda, se a teologia presbiteriana ou batista difere em alguns aspectos, nada anula o fato de que nós temos uma obrigação. Não é ide? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. A gente tem que ser um servo inútil de fazer o que Deus está mandando. Lembra dessa parábola? Sois servos inúteis que só fez o que eu mandei. Mas eu queria só falar um pouquinho a respeito do 3:5, que o pastor Geraldo citou ele. Várias vezes. Apocalipse 3:5, que fala. Está falando para a igreja e ao mesmo tempo ele está falando da possibilidade de apagar o livro da vida. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas
e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. De maneira alguma. Sim. Nós já estamos revestidos com essas vestiduras. Mas quando você faz uma leitura isolada do versículo, você pode chegar a conclusões equivocadas. Por exemplo, o que é um caso muito sério, aqui em Colossenses 1,15b, é dito que ele é o primogênito, Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação. Se você entrar num site dos Testemunhas de Jeová, você vai ver que lá eles afirmam categoricamente que Jesus Cristo é um ser criado. Ele foi o primeiro ser a ser criado. E isso é absoluta e absurdamente antibíblico, é herético, e vai contra. Mas eles não creem que Jesus Cristo é Deus. Baseado nesse versículo, só nesse versículo. Eles vão contra todos os outros versículos que Jesus fala que eu e o Pai somos um, que Jesus é Deus bendito eternamente. Só por causa desse versículo, por causa do uso da palavra primogênito, que é prototokos. Mas quando você estuda a palavra grega prototokos, primogênito, e todo o seu contexto da Bíblia, você vê que ele tem outros sentidos além de ser o primeiro que nasce, ou o primeiro que é criado. Ele também tem um sentido de primazia. Ismael, cronologicamente, veio antes de Isaac, mas Isaac é que foi escolhido como herdeiro. O Jacó veio depois do Esaú, mas ele que foi escolhido como herdeiro. O José era o 11º filho do Jacó, mas ele é que herdou a primogenitura. Isso está lá em Crônicas. Então, Davi, quem herdou foi Salomão. Sim, o Davi era o 8º filho de Jessé, e ele é que ganhou a escolha de Deus. Então, você não pode fazer uma afirmativa em cima de textos isolados, só porque, mesmo porque o próprio contexto de Colossenses fala que ele é que foi o criador de todas as coisas, porque nele foram criadas todas as coisas, nele tudo subsiste. Então tem textos que quando você vai nele isoladamente, ele dá um entendimento equivocado, que eu penso que é o caso aqui de Apocalipse 3,5, que dá a impressão, dá a impressão de que existe a possibilidade de um nome de um salvo ser riscado. Mas quando você estuda o texto dentro do contexto, você chega à conclusão que é exatamente contra aquilo que você falou, de maneira nenhuma. Porque Jesus aqui está fazendo promessas para estimular a perseverança. Eu vou fazer coluna no santuário do meu Deus, eu vou dar a pedrinha branca, lembra da pedrinha branca? Então, longe do texto falar que existe a possibilidade de um crente perder a salvação, o que ele está falando é que de maneira nenhuma perde. Então, voltando ao nosso assunto, no domingo que vem nós vamos encerrar. Hoje a gente acaba de falar sobre domínio próprio, e na semana que vem a gente dá um resumo, dá uma amarrada final. É igual a Lulu fazendo as coisas dela lá de tricô, lá de. Aquele é tricô, crochê, como é que chama? Hã? Crochê. Crochê? Tem que arrematar. Eu não sei que diferença que existe de crochê para tricô. É tudo feito com 2 palitinhos e linha. Crochê é só um. Ah, é? Tricô são 2. Você está equivocado. Eu Cada um na sua praia, né? eu não tenho paciência com essas coisas aí. Mas agora eu tenho que achar minhas anotações aqui. É porque eu preparo no telefone e depois eu jogo o papel. Como eu não trouxe o papel, eu vou no telefone. Mas o domínio próprio. Voltando aqui, Gálatas 5,
capítulo 5, versos 22, 23 e 24. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. É uma tríade. Longanimidade, benignidade, bondade. É outra tríade. Fé ou fidelidade, mansidão e domínio próprio. Já foi dito aqui que as três primeiras, elas estão falando de um relacionamento vertical. É algo que emana diretamente do Senhor, porque Deus é amor, né? E que isso é despejado no nosso coração e a gente reflete essa questão. Aí vem a segunda tríade, que é uma tríade que lida com a questão, eu tinha falado vertical, né? Horizontal, que é o nosso relacionamento com o próximo, que é a longanimidade, a benignidade e a bondade. A longanimidade foi dito que é eu jogar minha ira lá longe, quando o pastor me irritar, e vice-versa. Ou quando a Elaine pratica isso muito com relação à minha pessoa, que eu sei, a longanimidade, que é mais fácil eu te irritar do que você me irritar. E a questão prática, que é a benignidade e a bondade, que a gente falou longamente. Aí nós estamos cheios de diesel. Aí vem a terceira tríade. A primeira tríade, amor, alegria e paz, é vertical. A segunda tríade, que é longanimidade, benignidade e bondade, é horizontal. Aí vem a terceira tríade de características do fruto do Espírito, que é fidelidade, mansidão e domínio próprio, que aí é algo de si para si. É interno, é interior, é o funcionamento do crente como um indivíduo, não como integrante de um grupo, no caso a igreja. Porque a fidelidade é a forma como ele responde à palavra, como ele responde àquilo que Deus fala, como ele responde àquilo que Deus quer. Ou ele apresenta os membros dele para a prática do pecado, ou ele apresenta os seus membros para a prática da justiça. Ou ele responde negativamente, ou ele responde positivamente. Ou ele desobedece, ou ele obedece. É tudo uma questão de fidelidade. Deus é fiel, Ele quer que nós também sejamos fiéis. Aí vem a mansidão. A mansidão é interessante que mesmo dentro da... Isso está vendo aqui agora. Mesmo dentro da terceira tríade, que são características pessoais... Reflete no horizontal e vertical. Exatamente, porque a fidelidade é como eu respondo no vertical, pessoalmente. A mansidão é como eu respondo na horizontal, pessoalmente. Você já também pegou aí junto comigo. Foi na mesma hora. A mansidão é tudo uma questão de atitude. Que atitude eu tomo com relação à pessoa de Deus? Aquilo que ele manifesta e revela. Que atitude que eu tomo com relação àqueles com os quais eu convivo? Eu vou ter a atitude de Jesus Cristo, que afirmou que eu sou manso e humilde de coração. Eu respondo de uma forma... Qual foi a palavra que eu usei quando eu falei sobre mansidão? De uma forma pegando leve, vamos dizer assim. Ou eu respondo de uma... É porque a mansidão, agora eu estou lembrando, ela é o contrário da aspereza. Ou eu respondo softmente, vamos dizer assim, entendeu? É softmente. Isso acontece muito até em casal. Acho que cada um de nós já passou pelo menos por um evento assim, ou por uma fase assim, em que aquela pessoa que te ama, com quem você convive, te pergunta uma coisa e desnecessariamente você responde de uma forma equina, né? De uma forma cavalar, né?
Aliás, isso aconteceu não tem muito tempo não, né, irmão? Logo de manhã cedinho, eu sei lá porque eu atravessei com o ovo virado. A Lulu me perguntou, foi assim, De manhã eu sou mancha lenta. foi o que é que você perguntou? O que foi? Você tem problema com tesoura, né? Hã? Tem problema com Ah, tesoura. É que eu tenho um trauma histórico com tesoura. E eu peguei uma tesourinha lá para levar para a firma, porque lá não tem tesoura, para recortar alguma coisa lá. E a Lulu precisou da tesoura para abrir. condimento. A tesoura dela separada de abrir coisas de alimento, não pode contaminar com outras coisas. No que ela perguntou, cadê a tesourinha? Tem 300 tesouras nessa casa, você vai fazer conta de uma tesoura. Eu respondi assim, como diz Elaine, equinamente, desnecessário, mas assim que você não é manso, aquilo te incomoda tanto que enquanto você não falar, não, mas você me perdoa aí, o seu dia não vai, o seu dia não segue. O sentimento. O Espírito Santo não deixa, cara, porque ali você brigou com você mesmo, você é um. Essa é a mansidão. Aí por fim vem o domínio próprio, que é de eu para eu, não é? Se a fidelidade é a forma como eu respondo a Deus, e a mansidão é a forma como eu devo responder ao outro, o domínio próprio é a forma como eu respondo de eu para eu mesmo, é algo que eu tenho que governar. Tem lá o versículo do Salomão, esse eu lembro por causa do pastor Geraldo, o 16, e o versículo é a sua metade. Se não me engano é o Provérbios 16, 8. Será que é? 16, 8. Não. É aquele versículo que fala que melhor tem mais valor diante de Deus aquele que se autocontrola, aquele que tem o domínio próprio, do que aquele que escala uma murada lá. É 32, 16. Não, 16, 32. É 16, 32. Nem tem 32. Eu sei que tem assim uma relação de 1 para 2. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra. Tem uma proporção de 1 para 2. Eu só guardei isso, é um jeito de memorizar o livro. Aí ou é o 8, 16, ou é 16, 8, ou é o 32, 16, que no caso não tem 32 capítulos, acho que Provérbios não tem 32, só tem 31. Tem 16, 32. Melhor é o macrotumus do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. E tem um outro que está lá na minha anotação, que não está aqui, que fala também a respeito como a cidade sem muros é aquele que não se controla. Talvez seja o 19. Porque hoje em dia, vocês já repararam nas casas, é como a cidade que não tem muros. É assim aquele que não se controla. Ok, Google. Normalmente eu resolvo no ok, Google. Questão tecnológica. Como a cidade sem muro é aquele que não se controla. É um negócio mais ou menos assim. Ó, que apareceu, ó, 25, 28. Tem isso. Eu agora busco versículo assim. Antigamente eu tinha que ir lá na minha. Eu tinha uma concordância. Era a concordância mais exaustiva, mais completa que tinha. Ela era uma verde, ela era desse tamanho e dessa grossura. Tem até o DI. Tinha concordância até do DI, DE. Qualquer palavra, você levar uma palavra do versículo, só que era da página amarela fininha. Que você tinha que passar a página mais fácil. É ele mesmo? É o 25, 28? Cara, viu? É a concordância eletrônica. Como cidade derribada. Aquele lá falou da excelência do domínio próprio. Aqui está falando da necessidade.
como cidade derribada. Derribada é esquisito, né? É igual coisa. Não é? Coisa. E tem o derribado. Por que não fala derrubado? Que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Por quê? Você nota as casas de hoje em dia, tudo tem concertina. Conhece a coisa? Aquele arame farpado. Você tem que pôr concertina, cachorro, câmera, choque. Porque senão, tetra-chave, não sei o que, você tem que pôr barreiras que desestimulem o meliante. Né? Imagina uma casa, igual um dos serviços que nós estamos fazendo lá, na KMN, exatamente elaborar um projeto de segurança para uma das coisas que os Minas têm por aí, porque eles mandaram o guariteiro embora, o moço que vigiava lá, os caras entraram e levaram tudo que é possível levar, leva. Fio, não sei o que, tal. E o que não dá para levar, eles quebram. Ainda tem um vandalismo. Ou seja, imagina um lugar que não tem vigilância, que não tem contenção, que não tem uma concertina, que não tem um negócio que dá choque, a galera invade e rouba mesmo. É uma temeridade. Experimenta sair e deixar todas as portas da sua casa abertas, as janelas, aproveita e deixa todas as coisas mais caras assim na sala, para ver se não existe a possibilidade de vocês serem roubados. Porque o ser humano ele não é muito honesto. Ou seja, você tem que se cercar de cuidados. Você tem que se cercar de cuidados. Uma cidade sem muro, sem proteção, sem contenção, sem formas de inibir o prejuízo e a invasão, é coisa de burro. Só um burro faz isso. O crente que não se enche do Espírito e anda no Espírito e pratica o domínio próprio, ele é um jumentinho desse aí. Ele está deixando a porta aberta para tudo quanto é tipo de ação demoníaca, de sugestão satânica, de exposição à influência do sistema cósmico. O domínio, por isso que eu estou falando que ele é o arremate. Tem que vigiar muito em oração. É bom para meus jovens filhos ouvirem, porque muitas vezes, eu acho que é muita tendência, quando a gente é muito jovem, a gente acha que tudo vai caminhando, porque a gente não tem muita resistência. Mas o inimigo, assim, está sagazmente com essa de espreita. Ele fala que não tem nada a ver. O argumento de Satanás não tem nada a ver. Esse é o tipo de coisa que você não precisa vigiar. Esse é o tipo de coisa. Os meninos vigia, ora, você vai fazer uma entrevista, ora, você vai fazer um trabalho. Por mais insignificante que pareça. Eu fico na cola deles, porque distrai, né? O mundo distrai. É por isso que eu falei, Elaine, que esse aqui é o nozinho. É o arremate. É o arremate. O domínio próprio é o nozinho. Você pode fazer uma blusa maravilhosa, mas se você não der aquele nozinho e aquele agarrar num prego, quando você assustar 2 quarteirão depois, você está vestindo uma linha. Ele vai desfazendo. Existe a possibilidade de desfazer. Você já cometeu esse erro de puxar uma coisa e quando vê está... Eu já trabalhei muito com tricô na máquina, assim, quando eu era adolescente. Eu lembro disso. Que o Silvio Santos dava de prêmio, falou, você vai fazer suas fraldas em casa, vai fazer seu tricô em casa. Lembra disso? Eu estraguei muita meia puxando bordinho. E existe uma forma de crescer que eu acho que é o desafio para nós como crentes, que é um ponto inverso que você puxa ele não desmancha. Você tem que desmanchar um por um. Na verdade, o tricô, se você puxa Como é que chama isso aí? é um ponto inverso. Pois é, o domínio próprio é o ponto inverso. Só que Isso tem muito no pacote de carvão. Se você e puxar do lado errado, puxar do lado errado não vai. Sabe quando você abre o carvão? Você puxar do lado errado, não dá. Do outro lado. Agora você falou minha linguagem.
aquela cordinha, tem vezes que funciona, tem vezes que não funciona. Tem vezes que você puxa, tem e sai. Tem uns que você vê com maçarico, serrote, serrinha, alicate, faca e o trem não abre. Porque você tem que meter a faca assim, no meio do saco de carvão, esparramar carvão para quanto é lá, porque o trem não abre de jeito nenhum. Então, o que eu quero dizer é isso, que Você já viu isso? se você faz uma roupa de tricô e você coloca esse ponto de cabeça para baixo, que ele vai puxar, ele vai desmanchar. Mas se você põe o inverso, nunca vai desmanchar. Entendeu? Ainda faz uma arrumação. Agora a Elaine fechou. Fechou o assunto. O domínio próprio é o ponto inverso. O crente que não pratica o domínio próprio, que não vigia, que não leva em consideração coisas aparentemente que não tem nada a ver, como diz Satanás, ele está exposto, ele está aberto. O ladrão entra para te roubar, matar e destruir a hora que quiser. Porque se ele consegue te levar a condutas, a comportamentos que ele te convence que não tem nada. Uma coisa que pega muito comigo, né? O exemplo até se deixou, mas, por exemplo, é porque a firma, a KMN fica num lugar onde também moram várias outras pessoas, são 8 quartos alugados. Né? Então muitas vezes você chega no banheiro, um rapaz deixou o sanitário meio rebocado. E você vem ali só para fazer um número 1. Eu falo assim, eu não vou dar descarga no meu número 1, porque o cara largou o número 2 dele ali. Aí o Espírito Santo fala assim, aquele que sabe que tem que fazer o bem, não faz, não está pecando. Vou lá e dou descarga bem com raiva. Ou seja, é uma coisa boba. Eu não tenho obrigação de mandar esse peixe embora, porque ele não é meu. Mas como eu joguei um amarelinho por cima, eu fico com raiva de ter que dar descarga para os outros, mas o Espírito Santo fala assim, ó, você sabe que tem que dar descarga. Mas não é? O Espírito Santo fala assim, ó, você sabe que tem que fazer. Então se você não fizer, você está checando. É algo que eu tenho que controlar o Carlos Hamilton revoltado. O Carlos Hamilton revoltado com as picuinhas e praticar o que está na palavra. Se você sabe que tem que fazer, se você não fizer, você está pecando. Então faça, mesmo não sendo a sua obrigação. É uma questão de autocontrole, controlar a minha racionalidade, o meu senso de justiça, o meu querer equilibrar as coisas, aquilo que eu acho que é certo e errado. Mas o Espírito Santo, se ele me dá uma outra diretriz, eu tenho que abrir mão disso. Porque senão eu vou estar exposto. Então, para fechar, o fruto do Espírito, o domínio próprio é o ponto invertido. Não esquece de dar o pontinho, senão vai desmanchar tudo. Amém? O pastor já pode orar por nós. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã, obrigado por sua palavra, que é viva e eficaz. E é um privilégio para nós podermos abrir ela nessa manhã. Ser conosco agora, Pai, no louvor, na adoração, no cisma, na ceia, na mensagem, que o Senhor esteja à frente falando conosco, Pai. Toda honra e glória seja dada a Ti, que nos dê sabedoria e discernimento em cada uma das nossas decisões, que seja feita, Senhor Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. O negócio hoje aqui tá bom, hein? Amém. Cadê o Zé Pedro? Eu falei que não precisava trazer biscoito hoje. Amanhã, em 20 de maio, vai faltar 10 aninhos. Amanhã. 10 aninhos. Vão faltar 10 aninhos.